Olá, muito boa tarde a todas as minhas seguidoras e seguidores e pessoas interessadas nestes temas e nestas áreas da saúde materna e obstetrícia, em que hoje especificamente vamos falar sobre a amamentação e o regresso ao trabalho, como manter o vínculo. Enquanto vocês se vão juntando, aqui já temos aqui quem está a aderir. Muito boa tarde. Enquanto se vão juntando algumas mamãs e pessoas interessadas, eu queria vos pedir para carregarem aí nesse aviãozinho e enviarem esta live para quem achem que possa beneficiar dela e coloquem assim gostos e coraçõezinhos, porque o Instagram gosta de amor e eu também, e então ele vai distribuir esta live para mais pessoas que se possam beneficiar. Mas hoje, dia 23 de agosto, neste dia super quente, que está com calor, e depois aqui estar em live ainda aumenta mais a temperatura, nós hoje, aqui, Portugal Continental, vamos mais uma vez abordar um tema relativo à amamentação. Eu estou desde o início de agosto a falar de amamentação, porque tivemos a Semana Mundial do Aleitamento Materno desde o 1 a 7 de agosto, e então eu resolvi fazer este agosto dourado e até para a semana, final de agosto, vamos estar a falar de amamentação aqui neste meu cantinho. E é com grande alegria que damos início hoje à nossa 10ª live, Dia Incerto para Nascer, do meu ciclo de lives Dia Incerto para Nascer. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vinda ali a 15, a Ana, sejam muito bem-vindas e mais pessoas que se juntem. Eu vou pedir-vos que se tiverem alguma pergunta para fazer, coloquem ali num balãozinho que tem um ponto de interrogação, que vai servir depois para eu, no final, eu vou assim falar as coisas que tenho que falar, para não me escapar nada. Tenho até aqui um apontamentozinho para ver se isto hoje segue, porque quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho distraída e às vezes começo a falar numa coisa, acho tudo importante, já vai lá no outro sítio. E sempre a focar-me, de vez em quando eu tenho que ir ali alinhar. E vamos iniciar propriamente este tema tão importante como o regresso ao trabalho, que após o nascimento de um filho, este regresso ao trabalho, para a grande maioria das mulheres, é o primeiro momento da grande separação com o seu filho, e às vezes pode ser muito doloroso. Eu falo por experiência própria. Dos 3, não houve como. Do primeiro uma angústia terrível, do segundo aquele momento em que a gente vai deixar com alguém e principalmente se nós ainda fazemos amamentação e vai depender se ainda faz amamentação exclusiva ou não, ou se já iniciou alimentação diversificada, são momentos que podem ser bastante angustiantes. Então, como é que isto se pode manter, ou seja, e como é que nós conseguimos aligeirar este período para que seja prazeroso tanto para a mãe como para o bebê e que não seja visto como um momento de sofrimento. Seja a licença parental gozada de 5 meses, de 6 meses ou mais, porque há licenças que em determinados casos podem ir a mais tempo, quando amamentamos em exclusivo e se quer continuar, vai se tornar um grande desafio. O irmos para o local de trabalho e manter o aleitamento materno do nosso bebê. É um desafio a nível físico, é um desafio a nível prático, no sentido prático de como é que nós vamos organizar as coisas, e nós, como mães, mulheres e profissionais, vamos ser colocadas à prova. Então, para quem não me conhece e está aqui neste direto, eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, a vossa parteira de serviço, como eu gosto de ser chamada, e eu ajudo mulheres a prepararem a primeira viagem do seu bebê e a terem um parto que desejaram, a ultrapassarem desafios e medos na gravidez e a tomarem decisões empoderadas e informadas para uma experiência de parto positiva, um momento em que e ajudá-las a viver um pós-parto tranquilo. Neste pós-parto está a amamentação, então cá estou eu aqui para ti. Relativamente ao tema que nós vamos falar hoje, que é o regresso ao trabalho,
Nós não podemos falar em amamentação e regresso ao trabalho sem falar de alguns erros comuns que as mães podem cometer relativamente a este vínculo na amamentação, a manter este vínculo na amamentação com o bebê quando regressam ao trabalho. Então, eu listei 10, assim alguns. Se estiveres aí, pega na canetinha para apontar alguns. Quem estiver a ver. Então, o primeiro erro logo é não te preparares antecipadamente. É um erro comum. O não investigar as políticas das licenças da empresa ou não planear a logística da extração de leite, e isto vai levar a algumas dificuldades que são desnecessárias se nós conseguirmos fazer um planeamento adequado. O segundo, não estabelecer uma rotina de extração de leite. Muitas mães acham que podem simplesmente extrair leite quando estiverem fora do trabalho, só assim, sem perceber muito bem o que é que vai implicar. Isto pode levar a alguns problemas de fornecimento de leite e desconforto. É importante estabelecer rotinas de extração de leite para que se mantenha a produção e evitar a dor. Isto depois é muito importante perceber que se uma mama está habituada a fazer de uma extração, ou se não está habituada de todo a extrair leite, se calhar temos que pensar se quer amamentar e se quer fazer esta extração no local de trabalho, se calhar tem que começar isto muito antes. Se estão habituadas e já têm uma cadência de extração de leite, um horário, um planeamento, tal planeamento que eu falo que é super importante, se calhar é importante no meu local de trabalho, e aí vai pegar no terceiro erro que eu vou falar, há que vamos ver como é que no local de trabalho eu vou poder manter isto, porque senão a mama que está habituada a ser drenada de X em X tempo, vai para o local de trabalho, está mais horas sem, vai encher e provavelmente pode vir a provocar dor. Quando temos dor não vamos ter ocitocina a fluir, temos uma mama cheia de leite e não vai sair uma gota quando extraires. Okay? Então há uma série de coisas que têm que ser acauteladas antes para tudo fluir sobre rodas. Então, deste segundo, passo ao terceiro, que é o não comunicar ao empregador, à pessoa, ao teu superior hierárquico, ao teu chefe, seja lá quem for, que a tua intenção quando voltares ao trabalho é amamentar o teu bebê e vais precisar de fazer extração de leite em algum momento das horas de trabalho que tu tiveres. Então, durante o horário de trabalho. Este é o terceiro erro, não fazer esta comunicação tão importante previamente. Muitas vezes já quando ainda estás grávida, ok? Enquanto estás no local de trabalho, daí de ser tão importante a gente preparar-se e perceber o que é que quer, para quando chegamos ao momento de regressar ao trabalho, tudo isto fluir. Este era o terceiro erro, não comunicar ao empregador. O quarto, ponta aí, não procurar um espaço adequado para a extração de leite. No teu local de trabalho, não é? Cada uma, seja escritório, seja uma empresa, seja uma fábrica, seja uma loja, no teu local de trabalho, é importante encontrares um lugar confortável e privado para fazer esta extração de leite. E o não teres um sítio onde possas só estar aliada e relaxada a fazer esta extração de leite pode também causar grande desconforto e isto vai diminuir a eficiência da extração. Okay? Quinto erro, ignorar os sentimentos de culpa, porque nós, inevitavelmente, muitas mães sentem culpa por deixar o seu bebê entregue a alguém. É uma coisa que a gente sabe e cada um vai ter que ver a vida, qual é o seu estilo de vida, se eu tenho mesmo que ir trabalhar ou se eu posso prolongar este período de licença de maternidade mais tempo ou não. Há várias opções e a nossa legislação prevê uma série de timings, que é importante também ver, não é o tema aqui da nossa live de hoje, mas é importante nós percebermos o tempo que vamos estar fora e vamos nos preparar. Se na minha vida, eu preciso de trabalhar e irmos começar a dissipar estes sentimentos de culpa e percebermos que nós temos que os ter. Vamos tê-los inevitavelmente, tá? Aquele sentimento de culpa,
porque deixei o meu bebê, é o termos deixado o bebê, e muitas vezes é o estarmos no local de trabalho com um sentimento de culpa porque estão os nossos colegas a trabalhar e eu vou sair para estar ali relaxada, porque é muito importante que estejas relaxada naquele período que vais fazer extração de leite. E então estão todos a trabalhar e nós estamos assim, eu estou aqui, estou relaxadinha, e é bom que estejas. Então, antecipadamente é muito importante, porque isto vai surgir, tá? Vão surgir isto e depois vão surgir uma série de comentários paralelos de alguém que vai mandar alguns bitites e algumas bocas foleiras, né? E que vai ser inevitável. E muita gente, olha, eu falo por experiência própria, porque no local de saúde, numa maternidade, onde nós incentivamos as mães a fazer isto, e nós ensinamos e nós damos estratégias para que façam esse local de trabalho, uma enfermeira que amamenta e que vem para o local de trabalho, em que tem sempre um horário reduzido de trabalho, e em que vai ter que sair períodos, dependendo do local onde a vão colocar a trabalhar, vai ter que sair períodos para fazer esta extração de leite para o seu bebê, eu garanto-vos, e por conhecimento próprio, porque ninguém me contou, se calhar também já tive que ouvir, alguns comentários paralelos menos agradáveis relativamente ao tempo que estamos com tanto trabalho para fazer e ela teve que sair e lá vai ela, se aquele bebê ainda precisa de mamar e se é mesmo obrigatório fazer a extração de leite agora. Cada um no seu local de trabalho vai ouvir coisas diferentes, tá? Mas esta é gritante, numa maternidade onde somos todas especialistas e nós ensinamos isto e promovemos isto, tá? Isto existe, tá? Provavelmente poderão estar aqui profissionais que poderão confirmar aquilo que eu digo, e há de certeza quem já sentiu isso na pele. Então, íamos... Daniel, olha, vou aqui ver os sentimentos de culpa, porque estamos a sobrecarregar colegas e estamos a deixar o nosso bebê abandonado. 6. Os sentimentos de culpa. Vamos para o 6º. Aponta aí. Não fazer uso de pausas para amamentar. Algumas mães, porque tu podes estar a fazer extração de leite a amamentar, ou podes ter alguém que te leve o bebê ao teu local de trabalho para amamentares. É uma das outras dicas, e havendo alguém que se predisponha a fazer isto, que é excelente, haver um espaço que seja agradável para que o teu bebê, bem-vinda Isa Alves, bem-vinda Helena César, é interessante nós utilizarmos essas pausas, não é? Se eu até não vou extrair noutro momento, vou fazer uma extração de leite no momento, se alguém me pode trazer o bebê, então principalmente naqueles momentos em que o bebê ainda vai estar a perceber, tipo, a mãe saiu, já não está aqui sempre comigo, alguém que tenha esta disponibilidade, e temos tido esta conversa já com a nossa entidade empregadora, que possa permitir que uma criança vá ao local de trabalho. Isto vai depender do local de trabalho também, tá? Cada pessoa vai ter que analisar, e que é muito importante nós vermos as pessoas caso a caso, e tu vais buscar e vais retirar todas as dicas e recursos que eu vou dar consoante a tua vida pessoal, ok? Isto não é igual para todos, nem temos que nos comparar com ninguém. Então, fazer uso destas pausas é fundamental, é importante, e não estares a pensar mais uma vez que estás a causar inconveniências aos teus colegas. Estás a receber o teu bebê, estás a utilizar esta pausa, a qual tens direito, para ou amamentar o teu bebê ou fazeres a extração, para que... são direitos legalmente atribuídos a este tópico da amamentação. 7º erro, não fazer um planeamento de armazenamento e transporte de leite. Eu vou começar a trabalhar amanhã, mas não percebeste muito bem o que é que vai acontecer. E há uma série de coisas que temos que fazer. Vais ter que fazer um plano de armazenamento. Quantas vezes é que eu costumo extrair? Quantas vezes eu vou parar para fazer a extração de leite? Isto tem que estar planeado no teu dia de trabalho. Se vais trabalhar 5 horas, se vais trabalhar 6, se vais trabalhar 7, vai depender muito da profissão e do emprego de cada pessoa. Bem-vinda, Ana Margarida. Eu ontem vi a bebé da Ana Margarida, que tão fofinha, fadinha, cheia de refegos, com aquelas pornocas, tipo amamentada em exclusiva há 2 meses.
Confirma aí, Ana Margarida, se puderes. É verdade ou não é? Eu comprovei com os meus olhinhos. Linda de morrer. Oi, aqui, bem-vinda, Sofia. Então, vamos para o sétimo erro. Já tínhamos falado deste sétimo. Não fazer este planeamento e depois transporte. Tens de fazer o planeamento e depois tens que levar para o local de trabalho todo o equipamento que precisas para fazer a extração e para transportar esse leite, sob pena de que, se não o fizeres, pode resultar num grandíssimo desperdício. Porque mesmo que o teu bebê não vá amamentar, ou seja, não vá beber aquele leite deve ser guardado, porque se chegares a casa e vais dar como se não houvesse amanhã leite, porque é isso que ele depois vai querer de ti quando chegares a casa, não é? É muito importante que ele seja guardado, porque nada se desperdiça, ok? Olá, Paulo, é verdade, 2 meses de amamentação exclusiva. Obrigada, Margarida, Ana Margarida, por participares e teres partilhado aqui connosco. Então, vamos para o 8º erro. Não procurar ajuda e apoio profissional. De um profissional que não procurares a ajuda de uma conselheira de aleitamento materno ou de alguém especialista em orientar esta área. Bem-vinda, Sara. Esta área da amamentação, porque a amamentação não é só alimentação. É um momento de conexão de conexão e de conforto com o bebê. É muito mais que isso, é muito mais abrangente amamentar um filho. Não é só uma cena nutritiva, não é só alimentar fisiologicamente, tá? É sempre corpo e alma e coração, que eu costumo dizer. A amamentação é muito mais do que só alimentação. Então, procurar a ajuda de um profissional de como é que nós vamos fazer isto adequadamente, não é? É importante. E se tu já reparaste, nós já vamos no 8º erro. Para cada erro destes há quase que módulos de aulas para fazer. É importante, quando nós percebemos tudo, como é que nós podemos fazer, as coisas fluem. Acabou, vamos trabalhar, tem tudo organizadíssimo e não há aquele stress, não é? Então, o 9º erro, ignorar a importância do vínculo. Pega quase com o que eu acabei de dizer, eu estou sempre a falar à frente, com o carro à frente dos bois, começo a falar de uma coisa e a seguir é que era o tópico que eu ia dizer, mas o ignorar a importância do vínculo é o erro mais significativo que eu considero, porque é ignorar a importância de manter este vínculo durante esta separação. A amamentação, e eu vou repetir, é um momento de conexão com o bebê, conexão mãe e bebê, de vínculo, ok? E o 10º erro é não ser flexível, porque depois nada disto pode ser rígido, disto tudo que temos vindo a falar. Ser muito rígida relativamente à rotina de extração e à amamentação em geral pode levar a mais stress e frustração. E a flexibilidade é fundamental, primeiro em tudo na vida, mas também para lidar com estes desafios que o próprio regresso ao trabalho nos vai levar. Nós, para já, só de irmos regressar ao trabalho, há uma série de coisas do nosso rendimento profissional que nós já tivemos ausentes. Vai depender do tempo que estiveste ausente, mas estivemos tanto ausente e não foram férias, como as pessoas muitas vezes dizem quando nós regressamos. Então, agora viestes de férias, agora que é para trabalhar a sério, já tu vens descansadinha. É a mesma coisa e mesmo daquelas bocas foleiras que eu digo, de quem nunca teve um bebê, ou então já se esqueceu ou não amamentou. Ponto. Quem diz este tipo de coisas não percebeu muito bem ali os desafios que é ter um bebê. Não é? É tudo menos férias, digo-vos. Não é? Não quer dizer, o tudo menos férias não quer dizer que não seja bom. Ok? Agora, não serão propriamente férias. Um dos meus módulos do pós-parto, do meu curso da primeira viagem do teu bebê, chama-se mesmo Não São Férias. O pós-parto. Mas pronto, hoje estamos aqui a falar da amamentação, não estamos a falar de preparação para o parto. Então,
não ser flexível. E isto tudo, lembrando que cada mãe e cada situação são únicas, é importante não te culpares por estes erros cometidos, estes 10 erros que eu estive a falar e a enumerar, mas sim para aprender com eles e buscar soluções que se adaptem a ti, pessoa, a ti, Filipe, a Daniela, a Ana Marques. Estou aqui assim a ver as últimas que estão aqui, porque as outras estão para cima, não estou a conseguir ler os nomes todas. É importante que adaptem ao vosso contexto. E se quiseres saber mais sobre o vínculo na amamentação durante o regresso ao trabalho, mantém-te aí, fica até ao fim, porque é agora que nós vamos começar a falar disso. É disso que nós estamos aqui a falar hoje. Foi para isso que eu me propus a fazer esta live para ti. Está bem? Então, deixa cá ver se há aqui alguns comentários neste momento. Ok. Lindas, não perguntaram nada, mas vou só reforçar que tem aquele balãozinho ali para fazer questões, se assim o entenderem, e eu depois no final da live vou abrir o balãozinho e questionar coisas. Então assim, relativamente ao que eu gostava aqui o que eu me proponho fazer hoje, são partilhar estratégias para superar estes desafios na amamentação no regresso ao trabalho, para que a experiência da amamentação seja positiva tanto para ti como para o bebê. Então, amamentação e regresso ao trabalho, como manter o vínculo? Foi isto que te trouxe cá. Então, algumas dicas eu dividi em 4 categorias, é sobre essas 4 categorias, bem-vinda Inês, é sobre essas 4 categorias que eu vou falar hoje. Existem muito mais coisas, só que estamos em live e não temos, e um diálogo direto com vocês era diferente, daí que eu vos coloco, que eu vos digo para colocarem questões. Poderiam ser outras, poderiam ser muito mais. Vou falar aqui de 4, porque nós estamos aqui já há 22 minutos, falámos já de algumas coisas que são importantes teres em conta. Se as tiveste já em conta, excelente, se estás a regressar ao trabalho, já estás com um passo bastante à frente, ok? Então, a primeira categoria que é fazer uma preparação antes de regressar ao trabalho. Assim, preparação para o parto, preparação para o pós-parto, preparação para o regresso ao trabalho. Sim, importante é isso. Queridas mamães, preparem-se mesmo, é como se fosse missão amamentação no trabalho. Podem lhe dar este nome. Significa que vais criar um exército de sacos de leite materno, que é mesmo assim, saquinhos, vamos ensacar leitinho, pegarem bombas de extração e lá vamos nós para o lugar de trabalho. Vai uma lancheira com uma alimentação saudável e vai um kit com uma série de coisas que vais colocar lá dentro para levar para o trabalho. Montar o estoque este leite é como preparar, é tipo uma reserva de superpoderes, porque o leite materno, eu digo sempre que tem superpoderes. Então, se tens superpoderes e és tu que o tens, tu és uma heroína. Eu adoro os heróis da Marvel. Há quem diga que eu não posso ver. Eu adoro. Não sei, é assim desde pequena, adoro. Então, existem estudos científicos também que mostram que armazenar leite antes do regresso ao trabalho ajuda a manter o fluxo. Ok? Então é isto que vais manter. Se queres manter o aleitamento materno e que haja leite em abundância quando voltares para o pé do bebê, é importante que se mantenha uma extração para se manter uma produção de leite. Ok? Bem-vinda, Mafalda. Para que se mantenha uma produção adequada. E esta preparação é a chave. Eu aconselho a construir um banco de leite ainda assim que começa a tua amamentação a fluir, aqueles problemas iniciais que falámos na live passada, está tudo dissipado. E então tu já tens este projeto de querer amamentar o teu bebê até aos 2 anos de vida ou mais. É importante que te prepares para isso, ok? Então, construir um banco de leite assim que tudo esteja a fluir na tua amamentação é importante para conseguires levar este projeto de regressar ao trabalho amamentando em full power.
utilizam ou uma bomba de extração, é uma coisa, uma das estratégias é utilizar uma bomba de extração após as mamadas regulares do teu bebê, vai ajudar a acumular leite extra, não é? Há alguns estudos numa academia americana de pediatria que indicam que a extração frequente aumenta a produção de leite e vai aumentar também o fluxo de leite. Então, prepara-te e extrair leite com bomba após cada mamada do teu bebê é uma das dicas. E depois vais continuar no trabalho na cadência que costumavas ter antes de ires para o local de trabalho. Mamava o teu bebê, mamava, seja lá quando for, a mamada deve ser livre. O bebê deve mamar quando solicita o peito, mas quando ele vai solicitar a mama por várias razões, ou porque tem sede, ou porque tem fome, ou porque quer só um miminho, mas há de haver ali, alguns, uma cadência em que ele faz para se alimentar mais e tu vais perceber, porque quando ele vai só porque tem sede, então principalmente neste verão e neste calor louco que está aqui, não é? O teu bebê provavelmente vai querer solicitar o peito mais vezes. Ele vai, para não desidratar, ele vai querer beber água e vai dar uma chupadela na mama, se a alimentação dele é aleitamento materno exclusivo. Então, para ele beber um copinho de água, um golinho de água, pode querer uma copada cheia ou só um golinho para satisfazer ali a sede, vai mamar mais ou menos. Mas quando é uma mamada para uma refeição, ele vai mamar mais. E depois, em casa, tu vais perceber quando é que vais fazer essa extração, em que timings, não é? Já é um planeamento que tem de ser feito antes, e não é? A dica é planeares hoje como é que isso se pode fazer, que tem que ser consoante cada pessoa. São dicas importantes numa consulta de aleitamento materno e num planeamento com uma pessoa personalizado, mas é importante que isto seja trabalhado antes para depois manter quando se vai para o local de trabalho. Então aqui na categoria 2, nós falámos aqui na primeira, preparares o regresso ao trabalho, preparares esta extração, como é que vais fazer, como é que vais planear, como é que te vais organizar. Porque manteres estes horários de amamentação durante o dia de trabalho vão ser uma peça fundamental para que mantenhas leite a fluir quando regressas ao trabalho e o bebê já tem lá a maminha, assim, a fonte, a fábrica do leite ali para mamar diretamente. O outro ponto importante que falei como erro, não é? Que era o não comunicar-se. Então, comunicar com o local de trabalho é importante, porque é importante comunicares aos bosses e é importante comunicares aos teus colegas que tu vais ter superpoderes quando regressares ao trabalho. É os superpoderes da amamentação. Tu vais regressar a amamentar e então vamos assim combater alguma ignorância para que não hajam aqueles problemas que te podem levar a que de repente alguém disse alguma coisa tão absurda que ocitocina tu ficas zero e não vais conseguir sequer extrair leite, ok? Então, e há várias pesquisas científicas que ressaltam os benefícios desta comunicação efetiva, de uma boa comunicação no local de trabalho para tornar o trabalho amigável à amamentação. Como é que nós vamos fazer esta comunicação? Não é? É um direito, nós sabemos que é um direito e nós devemos defendê-lo com tudo o que tivermos, mas a forma também como comunicamos vai também predizer um pouco, fogo, está tanto calor, vai predizer de como é que nós vamos ser recebidas, não é? A forma como comunicamos, e sendo que comportamento gera comportamento, é muito importante a gente fazer esta comunicação com o local de trabalho de uma forma assertiva. Já percebemos porque quando a comunicação não é eficaz, vai-nos provocar momentos bastante estressantes. Stress não é compatível com a amamentação, muito menos com extração, tá? De leite. Nós estamos todos no mesmo barco e falar das necessidades da amamentação do teu bebê, o porquê que tu queres amamentá-lo, o porquê que isso é importante para ti, expor-te.
E muitas vezes nós temos esta dificuldade de nos expormos a alguém que seja nosso superior ou que seja alguém que trabalhe ao nosso nível. Tá? Vamos preparar-nos que temos que fazer isso. A lei da proteção da amamentação vai-vos apoiar, mas também há uma coisa muito importante perceber, e os patrões perceberem, os empregadores, é que manter o profissional a conseguir fazer uma coisa que é muito importante para ele e que a amamentação e todos os benefícios que a amamentação traz, vai fazer com que hajam reduções de faltas, não é? Porque se vai proteger a imunidade do bebê, o bebê vai ficar menos doente, então logo, se ele vai ficar menos doente, tu vais faltar menos ao trabalho, então vai haver uma redução de faltas. E vai haver uma melhor produtividade, porque quando estamos felizes no trabalho, nós rendemos muito mais, e aquelas menos horas que tu possas estar a trabalhar vão render de uma forma completamente diferente. Satisfação no trabalho e no local onde trabalhamos dá logo outro, e não irmos para o trabalho com aquela sensação de tipo, está tudo aqui lixado porque eu vou tirar aqui um período ou dois para isto ir leite ou para receber o meu bebê para amamentar, tá? Então, quando isto tudo corre sobre rodas, o nosso rendimento é outro, ok? E olha que eu falo por experiência própria. É mesmo. Então, existe uma pesquisa em São Francisco, numa universidade de São Francisco, que mostra que ambientes solidários aumentam até a duração do período que nós estamos a amamentar. Se a gente queria amamentar ali até 1 ano, porque depois os patrões vão nos perguntar, então, mas queres amamentar até quanto tempo? Mas se a gente começar a trabalhar aos 6 meses de vida do nosso bebê, se tivermos que regressar ao trabalho aos 4 ou aos 5, depende do teu estilo de vida. Mas é importante que ele saiba que tu queres amamentar até o teu bebê querer. Isso pode ser até 1 ano, até vocês se organizarem, até 2, até 3, até 4, não sabemos, ok? É uma escolha vossa. E te garanto que ainda há aquela parte que quanto mais anos tu tiveres a amamentar o teu bebê, porque ele entretanto começa a fazer 4 aninhos, 5 aninhos, eu tenho imensas amigas que amamentam com os bebés com essas idades e que começam a dizer, então, mas ele vai mamar até ir para a tropa, para a escola, ele já anda, isso já não é nada. Por amor de Deus, mas ainda amamentas o teu bebê. Quantos mais anos e quanto mais tempo amamentares o bebê, tens que te preparar e que te blindar, e aí é que tu vais buscar aquela capa de super-herói, que eu digo assim, uma capa mesmo, aquela da super-mulher, e perceberes que é isto que tu queres fazer e assumires e blindares-te para o que é que lá vem de tudo o que nos possam dizer. E muitas vezes é o teu médico, é o pediatra, é o teu obstetra a dizerem estas coisas. Minha senhora, está na altura já de secar o leite porque isso já não é nada. São alguns comentários também que poderás ter que ouvir. Então é uma decisão e preparar-te e informares os teus empregadores até quando efetivamente queres. E depois tu não sabes até quando, porque tu até podes pensar que queres amamentar até aos 2 anos e o teu bebê ali aos 18 meses ou até quando fez 1 ano, ele decidiu que não quer mais com a tua mama. Aí até vais ter que... É uma sensação de tipo assim, porquê que ele não quer mais ir à minha mama? Porque, não é? O bebê às vezes ficam independentes tão rápido e fazem este desmame sozinhos, porque era o ideal seria eles fazerem um desmame natural, mas muitas vezes, por alguma razão da tua vida, pode não poder ser um desmame natural, não é? E tens que, por alguma razão da tua vida, deixar de amamentar o teu bebê. Outras vezes é ele. Então as situações vão ser tantas e nós não sabemos o que é que vai lá vir. Deixa fluir, deixa ver como vem. Agora, comunicar a nossa intenção, enquanto o meu bebê quiser e eu puder e a mim me fizer sentido, eu pretendo amamentar até o meu bebê querer. E isto pode ser, idealmente, até aos 2 anos de vida do bebê, que é o que a Organização Mundial preconiza, que a Organização Mundial de Saúde fala em 2 anos ou mais. Tá? Ele não baliza ali nos 2 anos, ok? Tipo, acabou, agora fez 2 anos, tira a maminha da mãe. Não, tá? É até vos fazer sentido. Então, falámos na segunda categoria, que era o comunicar com o local de trabalho, que é importante, fazer esta mediação, e tanto com
a entidade patronal, chefes, chefias e os nossos colegas de trabalho. Também é importante que eles percebam a importância que isto tem para nós. Okay? Agora aqui, mantendo a terceira categoria, que eu falei-vos em 4, vamos para a terceira, em que eu lhe chamei manter a intimidade e o vínculo com o bebê. Nós fizemos este afastamento, não é? Ou seja, este afastamento nós tivemos que deixar o bebê com alguém enquanto fomos para o local de trabalho e estamos lá na battlefield, naquele local de batalha que é o nosso campo de trabalho, escritório, fábrica, loja, whatever. E é importante que a gente não esqueça o peito a peito, ou seja, pele a pele. Primeiro, aquele peito a peito connosco, o nós mimarmos, continuarmos a mimarmos, que é a nossa arma secreta, é a forma como nós também nos tratamos e como nós nos mimamos, é muito importante. E depois aquele vínculo que eu uso para tudo, mas é assim, desde que eles nascem, porque aquele pele a pele, aquele peito a peito, contacto direto com o nosso bebê, não é só naquela golden hour, quando o bebê acabou de nascer. É importante manter este vínculo de pele a pele, deste contacto pele a pele com o bebê, ao longo de todo o processo. E nesta fase então, que nós vamos para o local de trabalho, quando regressamos a casa e quando acolhemos o nosso bebê no nosso peito, nós percebermos e estarmos nós sem sutiã, sem t-shirts, sem capas, sem uma fonte, uma barreira, e o nosso bebê também. E isto pode ser feito, olha, agora no verão vocês lembram-se disso super fácil, porque está tanto calor, vocês despem-se e o bebê também, porque senão está tudo a transpirar e o que a gente menos quer é um bebê coladinho a nós, porque vamos nos encher de calor. Mas é importante que isto se faça. Então é muito mais fácil no verão a gente ter o nosso bebê, assim que chega, a gente o acolha e estarmos pele a pele e manter este vínculo que ele percebe. Ele vai chegar a uma altura, ele vai perceber mais ou menos quando é que nós estamos para chegar. E vocês até vão sentir a mama, vocês a chegarem a casa, a mama quase que a dar aquele sinal e a ficar cheia, a gente sentir uma tensão mamária quando nos estamos a aproximar e o bebê perceber, porque eles até têm um faro que eles sentem quando nós estamos a chegar ali a uns metros, eles percebem que vem lá a mãe e começam até a berrar no colo de alguém que tiveram, onde estão, e a pessoa diz assim, fui eu e eu juro que ele estava calmo, ele estava mesmo bem, tu agora chegaste, ele não teve assim o dia todo, mas não teve, ele pressentiu que vinha ali a mãe, e é isso para ele estar preparado, tipo, ele quer estar connosco, então usem e abusem. Tirar pele a pele, tirar t-shirts e estar um tempo, nem que ele não queira mamar, ele depois pode ir lá procurar, porque a amamentação, falei logo no início, não é só alimentação, não é só alimentação, não é só nutritivo, é também carinho, é vínculo, é aquele amor, e ele pode só querer dar uma chupadelas no peito, porque nesta fase ele até já pode ter introduzido alimentos, até pode ter tido uma bela de uma refeição, não é? Ter comido, almoço, jantar, lanche, whatever, e ele querer vir à mama. Então, isso é outra das coisas importantes que tu não deves fazer, que é... agora comecei a amamentar o meu bebê. Ele começou a introduzir os alimentos sólidos. Então eu agora só vou. Ele vai comer o almoço e depois o lanche vai ser mama e isto não sei o que. O vosso bebê, depois de comer uma bela de refeição, seja ela sopa, seja outro tipo de alimentação, um baby-led weaning, ele esteve ali agarradinho enquanto vocês almoçavam, ele comeu várias peças, comeu uma couve-flor, comeu um brócolis, comeu uma cenourinha, comeu, aparentemente ficou satisfeito, e principalmente neste início, e vocês pegarem nele e ele de repente agarra-se à mama como se não houvesse amanhã, e vocês dizem, não, mas agora ele já almoçou. Eu às vezes vejo estes comentários, mamar era só o lanche. Não, mamar é quando ele quiser, e às vezes vocês até viram que ele comeu um prato de sopa, ou comeu tanto, eles são pequeninos, até vemos que a barriga dele até ficou assim, um abdômen tufadinho mesmo. A gente vê, porque eles são pequeninos, a gente consegue perceber que o abdômen está ali cheinho do que ele comeu e ele querer mamar como se não houvesse amanhã. E está tudo certo. Ele não tem que ter horas certas para mamar,
mesmo depois de introduzir alimentos sólidos ou alimentação diversificada, ok? O bebê deve mamar e isto vai manter aquele vínculo sempre e preferencialmente pele a pele contigo. Depois de um regresso ao trabalho, ele vai se tornar muito importante. Mantermos momentos, se não todas as mamadas, fazermos isto. No inverno é super fácil, no verão, porque nós tiramos a roupa espontaneamente. No inverno, igual. Nós tiramos, nós podemos um belo casaquinho para não arrefecermos as costas e pomos uma mantinha no dorso a tapar o bebê e estamos pele a pele com ele. Deixa eu ver aqui o meu Sebastião. Estamos pele com pele, temos um casaquinho, uma coisinha aqui para não termos frio e pomos uma manta por trás do nosso bebê, ok? E ele está a mamar pele a pele connosco. Pele a pele é alimento, tá? O toque, um contacto direto e alimenta às vezes mais. E vocês podem perceber que quando regressam e nos primeiros dias o bebê só quer mesmo esticar, ele vai arranjar formas e às vezes nem é comida que ele quer. Mas se ele perceber que vocês chegam a casa e fazem este acolhimento, ele até vai pôr, e eu acho que a uma altura ele vai mamar só se ele quiser, porque ele percebe que há este acolhimento, esta manutenção deste vínculo. Não estiveste aqui, mas estás, agora estás para mim. É importante, porque muitas vezes o nosso primeiro foco é ir organizar as coisas da casa e não sei, dependendo da hora que chegas, não é? E às vezes havendo outros filhos, então quando eu falo que há uma organização prévia a fazer antes, um planeamento, tem a ver com toda a envolvente da tua casa, como é que é o teu estilo de vida, como é que isto tudo pode acontecer para ti, não é para a vizinha do lado. Tá? A experiência dela é dela e a tua vais ter que organizar contigo, com o teu bebê, com a tua família, com quem vive na tua casa, ok? E agora passamos para aquele quarto, três categorias, já falámos aqui da terceira, manter este vínculo e esta intimidade próxima com o teu bebê. A outra, que é a quarta, antes de terminarmos, depois vou ali ver o que é que está na caixinha de perguntas, é gerir o tempo e o stress. Porque o tempo parece que foge a toda a hora, parece que o nosso dia devia ter 48 horas, pelo menos eu sinto assim. Eu sentia assim quando eles eram pequeninos e continuo a sentir agora. Eu achava que os meus dias deviam ter sempre 48 horas. Porque parece que não dá tempo para fazer tudo. Mas, nesta fase em que estamos a amamentar, o stress não é amigo, é inimigo, ok? E aquela vida de supermãe que nós levamos não é fácil e há alguns truques para enfrentar para dominar este tempo e enfrentar o stress. Há estudos também que apontam e que dizem que, e não, eu costumo dizer que é assim tão óbvio, até porque quem faz um curso de amamentação fica a perceber o que é que o stress traz até para este início. Então é inimigo sempre, o stress, não precisa, e os estudos científicos comprovam que estão ligados, o stress está ligado a uma diminuição da produção de leite, tá? E então nós temos que nos munir de dicas e de organização. É aquela dica que eu acho que é a nossa superpotência nesta fase da vida, é organizarmos previamente as coisas para que, desde planear os horários de extração de leite, uma série de coisas, e encontrar algum tempo, assim, me time, tipo tempo para vocês, em algum momento dessas 24 horas. Fazer pausas é importantíssimo para gerir o stress, ok? Porque com o stress acumulado, vocês muitas vezes vão ter uma mama que está cheia de leite porque não foi drenada, ou porque o bebê não mamou e não vai sair uma gota. Se estivermos num limiar de stress, nós estamos cheios de cortisol, adrenalina. Onde há adrenalina não há ocitocina. E a ocitocina o que vai fazer é ejetar o leite, sair o leite, fluir da mama, ok? E é importante que a gente encontre e que planeie momentos de me time, tempo para ti,
de acolhimento, de relaxares, vai ser muito importante ao longo do dia. Vai ter que estar incluído nas tarefas que tens para fazer, ok? Sob pena de o teu projeto de amamentação não durar o tempo que tu desejavas, ok? E então, nesta fase, pele a pele, manter uma conexão pele a pele com o teu bebê, tipo, olha, como se fosse, vocês vão ao médico, vão tomar um antibiótico comprimido, tomam de 3 em 3, de 4 em 4, 5, eu digo assim, olha, de 6 em 6 horas, sempre que o bebê mamar, sempre que quiser vir à mama, pimpa, saca a roupa e acolhe-o, e estejam pele a pele com o vosso bebê, ok? Super importante. Então, é o momento agora que, antes de recapitular aquilo que estivemos a falar, eu vou aqui ver o que é que há nesta caixinha de perguntas. Ana Margarida. Ana Margarida, quanto tempo antes do regresso ao trabalho devemos começar a extrair leite para armazenar? Margarida, pronto, aquela pergunta estava feita logo desde o início e eu vi, só agora é que eu fui ver. Então, do que eu já fui vendo, eu penso que já deu para perceberes que e não sou só eu, e há montes de... E vai depender de como é que também está a fluir, o que é que tu pretendes, como é que está a fluir o teu processo de amamentação, o processo da amamentação de qualquer mulher e o que é que nós nos propomos. Fazer um banco privado de leite, eu falei nisso aí há alguns atrás, no decorrer aqui desta live, que fazermos o nosso banco privado de leite, sempre que acabamos de mamar, nós extrairmos o excesso de leite que a nossa mama tem, isto dá para irmos fazendo, ou seja, criamos logo um hábito que não sequer vai atrapalhar na altura, porque já é uma coisa que está tão instituída e tudo que a gente faz com repetição e criamos este hábito, mais cedo, sempre mais cedo, melhor, quanto mais cedo, mais flui e menos stress ele te vai provocar, porque tu já entretaste no ritmo, papai, estou a ter um fluxo de leite super abundante. Quando os desafios daquelas primeiras 6 semanas de amamentação passam, porque até que nós costumamos dizer que até ali às 6 semanas ainda poderão surgir alguns desafios que possam comprometer o processo, um projeto de aleitamento materno do bebê. Depois disso, eu digo isto sempre quase em todas as lives, até fazer o pino, se tu souberes fazê-lo, o teu bebê vai mamar. Então, se nós queremos ver mais além, se calhar quando todos estes desafios passam, vamos fazer o nosso banco privado de leite. E vamos assim, enfermeira Paula, então mas porquê é que eu vou estar aqui a guardar leite se eu tenho leite a mais e o bebê mama, ele não precisa nada disto. Depois, quando não amamentares, nada desse leite se estraga e depois nós temos técnicas de armazenamento de leite, tempos de leite, não vou falar daqui dois, porque tudo isso é uma aula, é um módulo inteiro, desde a conservação, como, horários, quanto tempo é que ele congela, aonde, como é que se descongela, uma série de coisas. Se ele nunca precisou e se ele continuar a mamar, ou seja, vais deixar o bebê com alguém que ele vai fazer uma papa, ou vais preparar alimentos que são que podes utilizar leite materno para o fazer leite, o teu bebê preferencialmente deve beber do teu leite nestas ausências. E é quando começa a ser utilizado esta reserva, este banco de leite que tu tens, este banco privado de leite, nada se desperdiça, ele vai ser utilizado para a preparação de refeições para o próprio bebê. Okay? E a outra opção a quem vive em locais onde há bancos de leite, por exemplo, em Lisboa eu sei, e nós temos uma colega num centro de saúde que é... e agora não me lembro o nome dela, que eu adoro. Ela tem um projeto fantástico de recolha de leite humano para estas mães, para fazerem. Há bancos de leite humano que leite humano salva bebés. E que são este banco de leite que existe. Este leite é preparado, são mães que doam leite, elas produzem bastante. Vai tudo ser analisado lá com uma série de coisas. É um projeto... está-me a enervar não saber o nome desta minha colega que faz isto. Que
que este banco de leite que é em Lisboa, não sei se no Porto há, olha, vai ser uma coisa que eu vou colocar num post, para quem se quiser propor a fazer doação de leite, vai doar leite, e este leite é preparado e vai para neonatologias e vai servir para tratar, como tratamento de bebés prematuros, ok? E é fantástico quem se proponha e tenha muito leite fazer isto. Estando longe do local, das grandes capitais, que ainda é só onde nós temos estes projetos, não é assim tão fácil, mas vocês que me estão a ouvir, se forem destes locais, procurem e podem procurar aqui na minha página, porque eu vou deixar aqui, eu vou procurar quem quiser fazer doação de leite e vou colocar onde é que podem fazê-lo e como é que podem fazê-lo. Vai ser o meu próximo compromisso, ok? Eu vou-vos deixar aí, porque agora surgiu. Ana Margarida, não sei se respondi, mas sendo que Paulinha, o fato de... Já me perdi, vocês viram? Eu perco-me de vez em quando. Assim, uma coisa. Tinha a ver quando é que começa a recolher leite antes de ir para o trabalho. Se tu já tiveres esta prática e este hábito de fazeres este banco privado de leite, quando regressar ao trabalho, esse não vai ser o que te vai provocar stress. Isso é muito importante. Quando nós nos aproximamos da data de regressar ao trabalho, termos os pequenos stresses minimizados ou eliminados da nossa vida, vão ajudar em que nós consigamos fazer desde distração ou até organizar-te para que alguém, se tiveres alguém que leve o bebê ao local de trabalho, que é excelente, para fazer isto. Vai depender muito das dinâmicas dos locais de trabalho das pessoas, tá? Então, isto faz parte de uma organização prévia, daquela parte da preparação para, ok? E aqui está, Supermães, se não há mais questões, nós tivemos aqui recapitulando, já percebestes que és uma super heroína, não é? Que estás a amamentar e que quem vai amamentar então no local de trabalho ao fazer esta extração, não se esqueçam do quão incrível é fazeres isso e deves ter todo o apoio das pessoas que te rodeiam. Então, nós falámos aqui da amamentação e do regresso ao trabalho, falei-vos no início de 10 erros que as mães podem cometer que podem comprometer o vínculo e a amamentação durante o regresso ao trabalho. Falámos da preparação antes do regresso ao trabalho, a comunicação do que tu pretendes amamentar quando regressares ao trabalho, comunicação aos teus patrões, aos bosses, comunicação no local de trabalho, manter a intimidade no local de trabalho, encontrares um ambiente adequado e que seja próprio para poderes fazer esta extração de leite com alguma privacidade e intimidade, e falámos sobre gerir o stress e o teu tempo enquanto amamentas já em situação de teres regressado ao trabalho. Está aqui uma coisinha. Ok. Então, se não há mais questões a colocarem, se quer ver se há alguém que queira colocar, é aquele momento em que eu vos digo, é quase como nos casamentos. A Ana Margarida ficou esclarecida, ainda bem, grata. E se quem está presente, se quiser colocar alguma questão, é aquela coisa que é como nos casamentos. Fala agora ou cala-se para sempre. Não é? Estamos conversadas. Quem quiser, ainda há outra coisa, quem estiver a ver depois, a live vai ficar aqui gravada, quem estiver a ver depois, em diferido, pode colocar questões na própria live, em comentários, ou pode mandar-me a mensagem privada. Há também a hipótese de quem quiser ser acompanhada comigo no meu curso de amamentação que se chama Ouro Líquido,
pode-me mandar mensagem para nós agendarmos, seja consultas de aleitamento materno, como conselheira de aleitamento materno que sou também, e no curso de amamentação, especificamente, ok? Então, são hipóteses, quem quiser ser acompanhada por mim tem estas vias para me contactar, ok? Mando um beijinho a toda a gente. E uma outra coisa que eu gosto de lembrar, sempre, antes de me ir embora, que é... se acredita que a gravidez, que ainda está aqui grávida, e a maternidade pode ser leve e maravilhosa e se não estiver a ser, procura ajuda, porque isto é importante. Todas as pessoas, às vezes basta só uma pergunta, uma dúvida que nos esteja a atormentar e a resposta pode ser tão simples e ajuda. Então não fiques com ela para ti. Questiona, pergunta, manda mensagens, ok? Fala com os profissionais de saúde habilitados para o fazer, pelo menos relativamente a isto da amamentação, ok? Estou aqui a espreitar, não há aqui mais perguntas, vocês estão à vontade para me contactar. Agradeço-vos imenso terem estado aqui este bocadinho comigo e qualquer dúvida estou aqui para vocês. É para isso que serve este meu cantinho. Um beijinho muito grande e até para a semana. Voltem para a semana, vai ser no dia 30. Acho que é 30. 30 é uma quarta-feira, à mesma hora, em que nós vamos falar de experiências reais de mães a amamentar que superaram alguns desafios. Então não te esqueças, aponta na tua agendinha aí. 30, acho que é 30, dia 30, quarta-feira, às 13, estamos aqui outra vez reunidas com experiências reais de desafios da amamentação. Um beijinho muito grande e fiquem bem.